Oi, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntos em mais uma aula. Quero todos animados e participando comigo. Vamos lá? Vamos começar nossa aula? Se a gente pudesse medir o comprimento de uma sala usando apenas os nossos pés, será que todos chegariam ao mesmo número, ao mesmo resultado? Vamos parar para a gente pensar então, imaginar essa seguinte situação. A professora colocou uma proposta, para que vocês medissem o tamanho da sala utilizando apenas os pés. Como assim, professora? Medir utilizando os pés? Nunca ouviram falar disso? Ah, então vou descobrir isso na nossa aula hoje. Então você vai colocando um pezinho na frente do outro e vai contando. 1, 2, 3 e assim por diante. Será que no final aí dessa atividade todos vão chegar na mesma resposta? Anteninhas já estão captando a resposta. Sim? Não? Bom, gente, agora vamos pensar. Será que esses pezinhos são todos do mesmo tamanho? Então, o que vai acontecer? Alguns vão dar um resultado e outros vão dar outro resultado. Mas vai chegar no objetivo e eu vou ter mais ou menos o tamanho dessa sala? Sim! Mas então, turminha, isso é chamado de medida não padronizada. Porque na aula anterior, nós falamos de medida padronizada. Falamos de quilômetro, de metro, de centímetro e agora não. Nessa aula hoje, vamos falar de medidas de comprimento não padronizada, que também dá uma ideia para a gente do tamanho das coisas, do que eu quero saber, mas ela não é uma medida exata, certo? Vamos para o desafio? Vamos lá? Desafio de hoje. Nosso desafio é explorar e experimentar diferentes unidades de medidas não padronizadas. Então já percebemos na primeira pergunta que nós podemos utilizar os nossos pezinhos para medir uma distância. Sim, podemos. O que mais a gente pode usar assim para saber o tamanho de alguma coisa e que a gente não use aí as medidas padronizadas? O que mais? As mãozinhas, isso mesmo! A gente pode ir contando o tamanho, de acordo com os palmos. Por exemplo, eu quero saber aí o tamanho, vamos lá, o tamanho de uma porta, da porta da sala de aula. Aí eu posso colocar minha mãozinha e ir contando, quantos palmos dá. Ah, deu 20, 30, eu tenho mais ou menos uma ideia, então, da medida dessa porta, utilizando medidas não padronizadas, tá bom? Vamos lá, então. Medidas de comprimentos não padronizadas. As medidas de comprimentos não padronizadas são aquelas que não possuem um valor fixo, que variam de acordo com a pessoa ou objeto utilizado como referência. Exemplos de medidas de comprimento não padronizada. Eu tenho aí o palmo, a distância entre a ponta do polegar e a ponta do dedo mínimo, com a mão aberta. O pé, o comprimento do pé humano. E o passo, que é a distância entre dois pés durante uma caminhada, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos, Eu tenho o pé aqui, tem a mãozinha aqui, que vai indicar medidas de comprimento não padronizada. Então, galerinha, essas aí, elas são medidas que podem ajudar? Claro, ajuda muito. Se eu estiver num lugar que não tenha, por exemplo, nada que sirva para medir, é claro que eu posso usar os meus pezinhos, a minha mãozinha, tá? E eu posso também, como eu falei ali, utilizar medindo os passos, Porque aí eu vou saber uma distância maior, porque não dá para ficar lá agachado medindo com a mãozinha, não, dependendo do espaço, que eu tenho. Então, eu vou adequar isso, tá? Posso usar os passos, posso usar os pés, posso usar as mãos também, como medida de comprimento não padronizado, certo? Vamos lá. Vamos marcar, então, aquele que não é um instrumento de medida de comprimento padronizado.
né? Ou melhor, essa aqui ela não é medida de instrumento de jeito nenhum, tá? Então vamos lá, recapitulando a pergunta, vamos lá. Marque aquele que não é um instrumento de medida de comprimento, certo? Então ela não é medida de comprimento. Eu tenho uma trena, uma fita métrica, uma régua, um relógio e um metro. Qual desses aqui não é um instrumento de medida de comprimento? Vamos lá! Tempo! Isso é o relógio. Eu falei tempo aí só para vocês observarem que nós temos aí um relógio, não é? Então vamos lá, vamos marcar aí que não é uma medida, né, de comprimento, mas uma medida de tempo, né, gente? O relógio aí, ele mede o tempo e não é um instrumento de medida de comprimento, certo? Então, nesse caso aqui, é o relógio, tá? Vamos para o próximo? Marque a questão que mostra a medida de comprimento não convencional, a não padronizada, tá, gente? É a régua, o metro, o pé ou a trena? E aí, turminha? Essa daqui, no caso, é a não convencional, não padronizada. Régua, metro, pé e trena. E aí? Isso, parabéns, turminha, é exatamente isso. Eu tenho então aqui o pé, né, que pode ser uma medida de comprimento, mas ele não é padronizado, certo? Vamos ver então. Marque a medida de comprimento não padronizada. Aí eu tenho aqui uma fita métrica, uma trena e eu tenho uma mão. Qual não é padronizada? Falamos agora sobre isso, gente. É a mão, né? Então, a mãozinha aí, ela é uma medida de comprimento não padronizada, né? Que eu uso para medir alguma coisa aí importante no meu dia a dia, certo, gente? E é isso aí, galerinha. Hoje nós falamos então de medidas de comprimento não padronizadas, né? Aquela que vai dar pra gente uma ideia do tamanho, né, que eu quero medir. Não é a medida exata, mas eu vou ter uma noção desse tamanho, certo? E o que nós aprendemos hoje, vamos lá? Nós falamos de medidas de comprimento não padronizada. São aquelas que não possuem um valor fixo e variam de acordo com a pessoa ou objeto utilizado como referência. Tudo bem, galera? Foi bom estar com vocês em mais essa aula. Espero que tenham gostado, tá? Não esqueça do combinado, que é curtir a nossa aula, compartilhar com os coleguinhas e ativar o sininho, tá? Aguardo todos na próxima. Tchau!